Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, e Lisânias, e seu irmão Filipe, as regiões de Itureia e Traconídete, e Lisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste final de semana, e não, na verdade, não só a liturgia desse final de semana, mas de todo o tempo do Advento, ela vai nos convidar a um propósito de conversão. E nós vamos escutar, já estamos escutando desde o primeiro domingo, o segundo, o terceiro e o quarto, e ele vai nos convidar a ter um coração verdadeiramente convertido e voltado a Deus. A leitura, o profeta Baruque, quando ele vai convidar a comunidade de Israel à conversão, ele relembra o tempo do exílio, né? O povo foi exilado, sofreu, padeceu, e agora eles podem ter a oportunidade de voltar à terra prometida, eles louvam e agradecem a Deus. É interessante nós percebemos que o povo se afastou de Deus, não foi Deus que afastou do povo, mas o povo se afastou de Deus, e Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, acolhe novamente eles e traz para a sua terra, e ali eles podem ver e contemplar novamente a glória de Deus. E o Senhor nos convida a isso, a termos um coração que de fato e concretamente seja convertido a Ele. É interessante nós observarmos que no Evangelho, São Lucas, não sei se vocês repararam, mas ele fala uns nomes um pouco complicados, né? Tibério César, o governador de não sei de que lá, de um nome de outra cidade, e ele situa várias cidades para que nós possamos compreender que Jesus veio de fato na história. Quando São Lucas faz esse estudo da vida de Jesus e ele coloca qual era o contexto histórico que se vivia, é para que nós pudéssemos compreender que Jesus é alguém real. Veio, se encarnou, viveu, morreu e ressuscitou. Não é simplesmente uma história da carochinha, né? A gente acha, pega um livro lá e está escrito, não é, Jesus veio na história, se fez carne e habitou entre nós. E convidou durante toda a sua vida que nós voltássemos o olhar para Deus e nos convertêssemos. Assim como São Paulo vai dizer, São Paulo ele vai falar para a comunidade de Filipenses, era uma comunidade do qual ele amava muito, ele vai dizer assim, que dentro de vós ame cada vez mais, que o amor entre vós aumente. Para que esse amor aumente, é necessário o exercício da caridade. Junto com o processo de conversão, nós temos que vivenciar dentro do nosso coração a caridade. Aí sim, uma caridade verdadeira. Não uma caridade que seja mentira, uma caridade que fique no faz de conta. Porque é muito fácil nós sermos cristãos, sentados no sofá de casa, ligado à TV, rezando o terço, assistindo a missa. Mas Jesus nos pede uma atitude que seja de fato de missionários. Nós devemos levantar e ir ao encontro daqueles que mais necessitam. É levantar e ir ao encontro dos pobres, dos sofredores, daqueles que sentem na vida o sofrimento e que precisam todos os dias que o Senhor nasça no coração.
Viver o Natal e viver essa espera é viver verdadeiramente preparando o coração para a vinda do Senhor. Uma vinda que seja concreta, uma vida que faça diferença. E a começar dentro de nossas casas. O fato de nós escutarmos os sofrimentos daqueles que nos rodeiam é preparar o coração para Cristo que vem. É preparar no coração a manjedoura. Mas para isso é necessário também um processo de morte. Morte para o nosso egoísmo, morte para o nosso achismo. A gente precisa ser, como diz lá no Nordeste, cabra macho. A gente não pode ser frouxo, cristão frouxo, mas a gente tem que ser cristão verdadeiramente decidido para chegar ao reino do céu. Nós não podemos ser covardes perante a realidade da qual nós vivemos. Nós vemos tantas notícias, mas o que nós fazemos para isso? Nós vemos tantas realidades de sofrimento, mas o que nós, como cristãos, que estamos caminhando rumo ao céu, estamos fazendo para isso? Nós estamos, de fato, preparando o coração dos nossos irmãos, daqueles que estão próximos a nós, para que vivam em suas vidas, em seu coração, Cristo que nasce, ou nós estamos simplesmente sendo aqueles cristãos frios, ou até mesmo morno? E lembre que a Sagrada Escritura diz, ou é quente ou é frio, se é morno eu vomito. Nós temos que tomar muito cuidado. O Senhor nos convida desde já a viver na concretude da vida o Natal. Preparar o coração significa desapegar do nosso egoísmo, do nosso medo, das nossas indiferenças, do nosso achismo e perceber que o Senhor veio concretamente na história. Ser santo é isso. Ser santo é não ter medo de carregar a cruz. Ser santo e preparar o coração para a santidade é não ter medo de carregar a cruz, mesmo com as incertezas da vida. E Monsenhor Jonas Abib, eu digo assim que as letras da música dele são, muitas letras das músicas dele são muito sábias. E ele nos convida numa música que nós cantamos agora no tempo do Advento, a preparar o coração para que quando o Senhor venha, nós sejamos verdadeiramente santos. Santos. E ser santo é ir ao encontro da ferida do outro, tocar na ferida do outro para que ela possa ser curada, para que a manjedoura nasça no nosso coração e seja preparado no nosso coração. É necessário muitas vezes nós tocarmos nas nossas feridas, para que o médico cure, ele precisa tocar na ferida. Aí sim, a gente vai vivenciar um Natal e cantarmos as alegrias. Como São João Batista nos convidou à conversão, nós podemos também convidar os outros à conversão, dando os passos lentamente, para que nós também vivenciamos dentro do nosso coração esse processo. E que nós sejamos santos quando o Senhor vier. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mais uma vez. Mas o Senhor virá. Que eu seja o quê? Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Aí sim nós não vamos esquecer. Se nós trilharmos esse caminho de preparação para o Natal do Senhor, de preparação para Deus que venha, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente ache impossível, Ele irá nascer em nossos corações. Nós temos que preparar o nosso coração para que seja de fato uma manjedoura simples, mas que seja acolhedora, que seja serena, para que quando o Rei vier,
nós sintamos no nosso coração um pedacinho do céu, de onde nós não devemos sair e que é nosso lugar por direito. Lute por aquilo que é seu por direito, e o céu é teu por direito. O céu é teu por direito. Não rasteje como as cobras, não. Voe alto como as águias, né? E que nós sejamos cristãos perseverantes, não cristãos frouxos, mas que busque o céu. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Louvado.